Amigas e amigos, tem uma questão essencial para a gente entender essas tragédias todas aí do início do governo do presidente Jair Bolsonaro, que é a diferenciação entre política de governo e programa de governo. A essência de tudo é o programa de governo, né? O que eles pretendem fazer à frente do Estado. E a política de governo é o como fazer. E o que a gente vê é isso aí. A questão aí, para a gente entender bem tudo isso, é que não tem outra forma de aplicar este programa de governo sem ser por esta política de governo que nós estamos vendo aí. A essência de governo da direita é isso aí. A questão aí que a gente precisa observar são os métodos que são utilizados. Não tem outra forma. O mundo da corrupção, o mundo privado, o mundo da direita. É isso aí, o bate-cabeça deles, na verdade, são golpes que um procura dar no outro. Eles vivem assim, o mundo deles é assim. A questão é saber distinguir uma coisa da outra, porque a chamada direita de centro aí, certamente, ela procura um caminho para dizer o seguinte: deixa que esses problemas aí a gente trata, a gente administra. É administrar a crise, administrar o sentido da existência da direita. Vocês fazem aí todo o jogo que vocês naturalmente têm que fazer, a lógica de governo de vocês, a política de governo de vocês, e deixa que a gente trata das outras questões aqui. A gente vai administrando a crise. E uma questão fundamental nisso aí para a chamada direita de centro é o respeito às instituições. Nessa altura do campeonato, isso é essencial para eles, porque eles não têm forças políticas para adotar outra via, como adotaram em 37, como adotaram em 64. Tentam reeditar o que eles fizeram com o Fernando Henrique Cardoso, com a era neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Os escândalos naturalmente aparecem. A questão é como tratar esses escândalos, como administrar a disputa de grupos, de facções que vão se formando aí no âmbito da direita. Portanto, seria ingenuidade a gente olhar para isso aí e dizer, isso aí é um problema que pode derrubar o governo. Não pode. A não ser que a coisa se torne inviável, inadministrável, crie uma crise, uma grande crise que não tenha condição de ser administrada pela lógica da chamada direita de centro. Eles vivem puxando a orelha da turma do Bolsonaro, das facções aí e tal. Exatamente querendo dizer o seguinte: vocês vão tocando, aí toca a agenda, o programa de governo, a política a gente faz, a gente cuida da política. Dentro desta disputa de facções, dentro dessa lógica de grupos, de facções que vão se formando, também existem as instituições. O funcionamento das instituições. Isso é fundamental, porque dentro das instituições podem surgir resistências. Eles vão criando, evidentemente, eles vão levando para dentro das instituições as suas politicagens. E, naturalmente, dentro das instituições pode surgir resistência. A gente viu no caso aí da Lava Jato, a gente viu muito isso. Um julgamento lá no STF do caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como se comportaram ali os ministros. O STF rachou no meio. Houve sim, ainda há dentro do STF uma importante resistência ao lavajatismo. Não é questão de pegar no geral, tratar as coisas que devem ser analisadas de maneira complexa, separando o que é essencial, o que é periférico, pegar aí no geral e dizer, é tudo a mesma coisa, tudo... É que eles procuram passar essa imagem. A direita, a extrema-direita, menos comprometida aí com as instituições, procura passar essas imagens de desgaste da instituição. O STF tem um papel importante no funcionamento do Estado Democrático de Direito. Como de resto tem todo o Poder Judiciário. Poderia ser mais democrático, claro, é evidente. Poderia ter mais controle democrático, controle popular. É o poder mais autoritário, mais fechado, mais impermeável à vontade popular, aos anseios populares. E, consequentemente, cria as castas internas, os grupos internos, as Lava Jato da vida, o espectro da Operação Lava Jato.
Mas aí é uma outra discussão, é uma outra questão. É um poder bem diferente do poder legislativo. É que tem mais canais de participação popular. No poder legislativo tem representante popular. Tem lá setores importantes que defendem a democracia, a soberania nacional, os direitos do povo, essas questões essenciais da civilização, da civilidade. É não à toa que se junta aí, na lógica de afastar o povo da dinâmica política, econômica e social do país, se junta para atacar o quê? O poder legislativo, que são os políticos, que eles dizem. No senso comum, que eles procuram difundir isso, os políticos estão no Congresso Nacional. No STF não tem político, na mídia não tem político, no Executivo não tem político. Tem, mas... né? Político mesmo está no Congresso Nacional, os políticos, que são os deputados e senadores. E também nas outras casas legislativas. Olha aí como as coisas vão funcionando. Aí eles vão fazendo esta moldagem dentro das instituições exatamente para puxar determinados setores para a lógica do funcionamento deles. Mesmo essa facção de direita, descaradamente de direita, né, na lógica aí da Lava Jato, do golpe, da eleição do Jair Bolsonaro, essa facção está em disputa. Claramente em disputa. Quem puxa quem para o lado dos seus interesses dentro dessa lógica que eu falei aqui de dar rasteiro um no outro. Como eles vivem, como a direita vive, o clube privado da direita, é isso aí. É bem diferente essa questão que eu falo sempre aqui da ideologia, a ideologia do povo. A ideologia da solidariedade, né? A ideologia da luta pela sobrevivência, né? De um ajudar o outro. Olha, se você me ajuda, eu te ajudo. Né? Naquela máxima que dizia o Oscar Niemeyer, o arquiteto famoso, comunista, a vida só faz sentido se a gente viver aí de mãos dadas. É o sentido da solidariedade. Essa questão, esse slogan que circula aí na internet, ninguém solta a mão de ninguém, é exatamente isso. Ter solidariedade, ser civilizado. O sentido da inclusão, o sentido de pertencimento. Nós pertencemos todos ao mesmo conjunto. O conjunto da humanidade. Antes de ser qualquer outra coisa, nós somos humanos. E é isso que deve prevalecer nas nossas atitudes, nas nossas ações políticas. Agora, isso tem que ser exercido com sabedoria. A coisa não é assim, preto e branco, não é binário, como se fosse uma via que vai, outra que vem, quer dizer, um precisa ficar interditando o outro, essas coisas todas aí. É entender os movimentos táticos. Quem não faz esse raciocínio e não tem essa cognição, acaba tendo uma atitude infantil. Uma atitude infantilizada, de achar que eu sei, eu sou bom, a minha política está correta, a sua está errada, aponta o dedo para o outro, muitas vezes de maneira desrespeitosa. Isso revela o quê? Baixa cognição política e ideológica, baixa compreensão das complexidades sociais, dos processos sociais, simplifica tudo. Se utilizam aí de jargões, de palavreados vazios, que resulta em nada. Resulta em mero instrumento de criar confusão, quando deveria estar juntando forças, está dispersando forças. Porque não ouve, não para raciocinar, não compreende essas complexidades que eu estou falando aqui, as facções que se formam dentro da direita, pegando o processo histórico, analisando o processo histórico, o que se deve fazer, qual é o movimento que se deve fazer em cada momento, em cada circunstância. Eu sempre falo aqui do Lenin, nessa questão que é importante a gente compreender aqui, que a política é a expressão concentrada da economia. Tem outras formulações dele também, muito importante. Por exemplo, como quando ele dizia que em terreno montanhoso não se deve caminhar em linha reta. Olha a sabedoria. Ver a complexidade das coisas, para onde que a coisa vai, qual é o caminho. Se é para cá, se é para lá, onde nós vamos enfrentar menos obstáculos. Caminhar em linha reta significa subir essa montanha aqui em linha reta. Não faz sentido. Para isso é necessário fazer uma leitura correta do outro lado. Quem é efetivamente o inimigo ideológico
em determinadas circunstâncias, qual é o inimigo que tem que ser atacado, qual é o principal foco ali que deve ser isolado e derrotado. Com quem a gente pode contar para isolar esse foco e derrotar? Né? Aí dispersa, fala, é tudo igual. A facção A é igual à facção B, né? Então nós não tem o inimigo principal, não tem um foco que a gente tem que isolar aqui para isolar outro ali, acumular força, ganhar espaço, ganhar terreno, avançar. Né? Essas coisas são fundamentais para a gente ser consequente, não ser infantil, né? Ficar por aí gritando coisas vazias, fazendo provocações e tal. Tem muito disso por aí. Essa confusão que se estabeleceu aí. Quer dizer, o inimigo avançou, tomou, né, o poder, e os que deveriam resistir ficam aí, um apontando para o outro, atirando para o outro. Por quê? Porque não fazem uma leitura correta exatamente da correlação de forças, do quem são os inimigos que estão lá no campo adversário. E compreender, por exemplo, essa questão aí, né, de que existe sim na institucionalidade, né, as disputas. Essa questão do Luiz Fux, por exemplo, isso é claramente disputa. Quem fica com o bolsonarismo deslocado, essa questão que a mídia vem advertindo eles sistematicamente, reiteradamente, quer dizer, não entra aí na crise, não tente administrar a crise, porque a crise é o nosso sistema de governo, é isso aí, é crise. Deixa que a crise a gente resolve. Deixa com a gente, como o próprio Fux, acho que foi ele que falou, né, quando ele foi nomeado ministro, já tinha crise lá do golpismo contra o Lula, né, PT, esse petismo aí que eles dizem, né? Eu mato no peito e administro, né? Isso aqui deixa comigo. Então, bravata. Podem observar, quando alguém vem com bravatas, com um discurso fácil, eu sei, eu sou bom, né, dando lição, sendo professor aí, o esquerdismo está cheio de professor aí. O que não falta é professor de esquerdismo nessas horas. Pode tirar fora. Isso não tem utilidade nenhuma, a não ser semear confusão. Né? Aí nessa questão, por exemplo, do Luiz Fux, é exatamente isso. Né? Eles estão tentando cooptar ali um setor para a política deles, e a chamada direita de centro está dizendo, olha, por aí vocês não vão em frente. Vocês não vão executar o programa de governo com essa política de governo. Tentam fazer mais ou menos como fizeram com o Fernando Henrique Cardoso. As crises são inevitáveis, os escândalos, porque eles vivem assim, vivem um dando golpe no outro, dando rasteira no outro. Deixa, a gente administra. A gente faz aqui um barulhinho qualquer, faz editoriais, não sei o quê, a rataria pretoriana midiática comenta e tal, e deixa com a gente e vocês vão seguindo em frente, porque se vocês tocarem o programa de governo em frente, isso aí tudo a gente vai jogando para debaixo do tapete. Fizeram assim com o Fernando Henrique, fizeram assim com a ditadura militar. É isso. É compreender essas coisas todas. É compreender, por exemplo, né, o porquê, inclusive, dessas manifestações que se levantam aí contra essa história aí da corrupção no governo do Jair Bolsonaro. Alguém... Seria ingenuidade da ingenuidade achar que existe aí um processo, um movimento no sentido de que, né, vão combater a corrupção, ou que o governo Bolsonaro vai cair por causa disso. Por causa disso, não caia. Não cai. Em hipótese alguma. Não é esse o problema deles. Como eu disse, eles vivem assim, a ideologia deles é assim, a política deles é assim. Né? Então somente o que eles procuram fazer é administrar isso. Manter o povo distante, né, da essência da coisa, né, do sentido da coisa. Né? Manter o povo distante da compreensão do que é a corrupção. Por que tem a corrupção? Causa e efeito. A corrupção é efeito. Qual é a causa da corrupção? Eu disse, a causa ninguém põe a mão aqui, ninguém chega perto da causa. Mas os efeitos a gente vai aí, né, fazendo a nossa politicagem e tal. Contamos para isso com fulano, com o Beltrano, com o ministro Fux no STF. Contamos com a Lava Jato. A Lava Jato, por exemplo, o que é a Lava Jato? Muita gente fala aí de Lava Jato, gente que deveria, né, ter uma compreensão mais aprofundada da Operação Lava Jato, que eu comento aqui, ó, desde o seu nascedouro. Eu falo, gente, a Lava Jato tem esse propósito, serve para isso, para aquilo. Essa turma da Lava Jato eu conheço, sei quem é, cada um. É isso.
Nessa altura do campeonato, é só olhar para a cara desses próceres da Lava Jato que é impossível alguém olhar para um Deltan Dallagnol, para um Sérgio Moro, né, para um Robertson, Pozzobon, Carlos Fernando Santos Lima, e achar que dali sai alguma coisa que preste. Achar que tem seriedade. Né? O cinismo está estampado na cara dessa gente. O que é a Operação Lava Jato? Desde o seu início, é importante dizer isso. Agora a coisa está mais explícita. Mas eu tenho falado isso aqui desde o seu início. Virou um comércio. É isso aí, um meio de vida. Um meio de deles ir sobrevivendo, fazendo as suas politicagens. É o mercado, né, do falso combate à corrupção. É o combate fake à corrupção. É isso, fica administrando os efeitos da corrupção e com isso eles vão sobrevivendo. São, né, serviçais de uma lógica aí, de um programa, né, de uma política de governo. São, sim, serviçais de uma política de governo. Todo o espectro da Operação Lava Jato, mas esses aí são os mais explícitos. Só observar o que eles andam falando, o que eles andam publicando. São os quequequés, né? De que. Todos eles. Eles parecem que se mimetizam. Um imita o outro. A gente fala de um, parece que está falando do outro, do outro e do outro. Os desembucha, meu filho, vai, fala aí o que você quer falar. O que? São vazios. Não tem convicção, é a convicção do cínico, né? Que tem a consistência de uma bolha de sabão. Não tem densidade moral, não tem densidade intelectual no que eles falam. Agora é importante observar os seus movimentos políticos. O que eles estão fazendo exatamente agora? Estão fazendo uma campanha abaixo-assinado contra a candidatura do senador Renan Calheiros a presidente do Senado e também fazendo uma campanha contra a candidatura do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados. Pode-se dizer, não, o Rodrigo Maia é afinado com a política econômica do Bolsonaro. Sim, é afinado. Agora, o Rodrigo Maia não é o candidato do bolsonarismo. Eles tentaram um, tentaram outro. Qual é a lógica disso? A mesma coisa com o Renan. O Renan pode ter lá 1000 defeitos, pode ter inclusive afinidades com alguma coisa aí do governo Bolsonaro. Agora, não é gente de lá. Por isso que eles fazem essa campanha virulenta, violenta contra o Renan. Sobretudo o Renan. No caso do Rodrigo Maia, a lógica é a mesma. Porque o que eles fizeram? O lavajatismo bolsonarista. Demonizaram a política, a tal da classe política, criaram essa lógica binária, que é importante, que muitos setores da esquerda raciocinam assim também, preto e branco, sem fazer as curvas, né? Terreno montanhoso não se deve caminhar em linha reta, como dizia o Lenin. Né? Aí fica essa infantilidade, essa baixa cognição política, social, né? E não vê as coisas que estão por trás das coisas. O Bolsonaro tentou emplacar, sim, várias alternativas, não conseguiu nenhuma. Por quê? Porque a turma lá do Congresso Nacional, olha aí, né? Olha assim para a agenda do Bolsonaro, para aquela turma do Bolsonaro, a bancada do Bolsonaro lá. Eu vou me meter nisso aí. Deixa eu pular fora aqui, né? Aí vai o Bolsonaro, não, vou apoiar você. Tudo bem, você quer apoiar, mas eu não me comprometo com esses métodos aí. A nossa política de governo não é essa aí. Quer dizer, ao fazer isso, consequentemente, ele tem que buscar apoio onde? Exatamente na oposição. E a oposição vai ficar olhando isso e vai ficar simplesmente fazendo ali um papel de figurante, sem fazer a leitura tática desses movimentos, todas essas complexidades todas, né, procurando respostas simples, fáceis, né, dentro dessa lógica que eu estou dizendo aqui, que tem os maus e que tem os bons. Essa lógica bolsonarista é fazer o bolsonarismo com sinal trocado. Essa simplificação aí que eles procuram fazer do bem contra o mal. Né? O bolsonarismo faz isso, sataniza, né, a classe política. Foi assim que eles ascenderam, a Lava Jato ascendeu, o bolsonarismo ascendeu, ganhou as eleições, deram golpe, etc. Com essa
lógica binária, simplista. Isso serve muito bem para os cachorros loucos, que não conseguem, eles não têm assim um metabolismo, né, complexo para assimilar, para digerir coisas complexas. O metabolismo intelectual deles é primário. Quem é de esquerda não, tem que ter um metabolismo mais complexo, para digerir coisas mais complexas. Ir mais a fundo nas coisas, ver as coisas que estão por trás das coisas. Numa situação como essa, em outros tempos isso aconteceu, eu sempre falo aqui, ó, é importante buscar na história as referências, como a esquerda saiu dos impasses, como a esquerda conseguiu superar determinados momentos, né, de complexidade, etc. Não é assim, caminhando em linha reta. Isso leva a quê? Serve para quê? A alternativa, a essas duas candidaturas seria o bolsonarismo. Ele tomaria conta de tudo. Ele criaria dentro das instituições, né, a sua hegemonia total. Seria a imposição do bolsonarismo a ferro e fogo. Não teria nenhuma possibilidade, por exemplo, na tramitação da reforma da Previdência Social, de uma resistência dentro do Congresso Nacional. É que é isso, é o poder onde o povo tem mais acesso, tem representantes do povo no Congresso Nacional. O poder legislativo é o poder mais democrático aí dos três poderes, sem dúvida alguma. Não é à toa que junta todo mundo para atacar o poder legislativo, os políticos. Essa história, né? É lá no Congresso Nacional que estão os políticos. Não tem político no STF, não tem político no Executivo, não tem político na mídia, não tem político aí nas organizações empresariais, etc. Os políticos estão ali. Isso não é à toa. Isso tem uma lógica, tem um fundamento. É por isso que eles estão aí nessa campanha contra o Rodrigo Maia e contra o Renan Calheiros. A alternativa seria esse raciocínio binário, quer dizer, vamos fazer o papel de figurante. Nós somos os bons, fazer bravatas. Nós somos os puros. Nós conseguimos subir essa montanha aqui, vocês vão ver. Aí chega no meio da montanha, não deu, mas pelo menos tentamos. Tem lógica, isso é raciocínio infantil. Raciocínio infantil. Inclusive, quando eles se confrontam, se defrontam com os argumentos contrários, a reação é às vezes desrespeitosa. A gente tem visto muito isso aí. Atitude de desrespeito no tratamento das divergências que surgem naturalmente numa situação como essa, sem ir no mérito da questão, sem compreender essa complexidade toda aí, sem procurar fazer um esforço de ter um metabolismo intelectual, né, mais complexo, para digerir coisas que são complexas mesmo. Esse ponto de vista deve prevalecer sempre que a gente for analisar um problema, uma encruzilhada, um nó qualquer. É isso. Pegue como referência o inimigo. É importante isso. Como que eles estão se movimentando, qual é o golpe que eles estão dando um no outro lá. Qual é o foco que deve ser isolado e atacado, derrotado. Não tem que ter ali um foco principal. Esse é o foco, esse é o ponto que a gente deve concentrar os ataques aqui. Isola e derrota. Depois, vamos ver qual é o outro foco que se forma e tal. Até é assim que vai se avançar, é assim que se batalha, é assim que faz a batalha política. Fora disso, é isso, é ser infantil, é ser ingênuo, é ser purista, é fazer bravata. Aí, quer dizer, não tem foco, todo mundo é inimigo. E sai batendo, atirando para tudo quanto é lado. A direita faz isso? Olha como a direita luta. Quer dizer, se a gente não olha para esse espectro mais geral do que é a luta política, a gente se perde. Fica aí fazendo bravatas, proselitismo, pregação no deserto, sem nenhuma interferência efetiva no processo político. É isso. Observar por que o espectro da Operação Lava Jato ataca. Agora não estão atacando o Rodrigo Maia, porque eles ficaram sem alternativas, sem opção, mas atacaram muito. Não é de hoje que eles atacam. Rodrigo Maia, inclusive, caiu lá nas campanhas
difamatórias do lavajatismo. O Renan Calheiros nem se fala. Eles se viram sem alternativas, a alternativa que nós temos aqui é isso. O Rodrigo Maia está em disputa. Olha aí. Está como essa turma do STF. Botar tudo no mesmo balaio, dizer tudo igual. Eles querem se apossar da instituição, do poder legislativo. Então, puxa o Rodrigo Maia para o nosso lado aqui. Aí tem outra turma que fala assim, essa turma aí do Bolsonaro. Tudo bem. O programa de governo a gente apoia, mas a política de governo é outra coisa. Nós somos de outra categoria, nós somos de outro time. É mais ou menos como faz aí, eu sempre digo, sempre repito, essa questão onde está a essência da coisa. A Folha, por exemplo, faz um editorial, que chama-se Caneta Inexplicável, que diz aqui que a decisão de Fux deixa o STF exposto a críticas e aumenta o constrangimento para os bolsonaros. Não é o STF que está exposto a críticas. Olha a disputa. Quem tem que ser criticado? A crítica agora tem que ser ao Fux. E viram como o Marco Aurélio Mello, que é o relator do mérito aí dessa ação, do Flávio Bolsonaro, do filho do Jair Bolsonaro, como que ele vai se comportar, o que a gente tem que fazer? A gente fala, Marco Aurélio, não é isso. É importante a gente entender a essência de cada momento, não fazer a platitude, analisar tudo como se fosse isso, como se fosse preto e branco, coisa do tipo. Aí diz a Folha aqui que causou enorme perplexidade a decisão do ministro e tal, no caso do Fabrício Queiroz. O caso são as atividades do Fabrício Queiroz. As evidências de irregularidades são enfáticas e documentadas. Demanda apuração por parte das instâncias competentes. Eu acabei de dizer aqui, deixa com a gente administra isso aí. Não sei. Deixa nas mãos das instituições, nós vamos atrás das instituições. Deixa as instituições que a gente trata delas. A decisão de Fux, contudo, mesmo que transitória, foi em sentido contrário, que diz que demanda apuração por parte das instâncias competentes. A canetada de Fux gerou protesto de representantes de amplo arco ideológico e partidário do PT ao DEM, passando pelo conservador MBL, Movimento Brasil Livre. Levantaram-se vozes para deplorar o que parece uma manobra destinada a cercear as investigações. Olha aí. Aí eles põem o PT, o DEM e o MBL no mesmo lugar. Fazer críticas do ponto de vista desse moralismo de fancaria aí é um erro grosseiro. Eu não sei o que o PT andou falando, confesso que eu não acompanhei isso. Agora embarcar aí nessa onda moralista de que é preciso, tem que apurar, tem que prender, tem que não sei mais o que, tal, é ser ingenuidade, é bobagem isso. Se eles vivem assim, se o mundo deles é assim, a ideologia deles é assim, o programa de governo deles é assim, eles estão interessados nisso? Vai fazer coro aí com a politicagem deles? Vão ajudar eles a administrarem a crise deles? A gente tem que exigir que se tenha um governo do povo, um programa de governo do povo, uma política de governo do povo. Essa é outra questão. Esse é o veio que a gente tem que caminhar. Não se perder aí nessas questões factuais. Diz aqui a Folha, encerrando, que será uma lástima, acarretará inevitável efeito desmoralizador se as instituições da República se curvarem em interesses de ocasião para tomar decisões casuísticas em prejuízo de transparência e do império da lei. Prejuízo da transparência e do império da lei. É isso. Se precisar, inclusive, punir algum deles, não tem problema. Lança ao mar. Mas é importante entender a essência, o que está em jogo, os movimentos táticos, as complexidades todas que estão envolvidas nesse processo que nós estamos passando. Quem é quem? Qual é o foco principal que tem que ser isolado, ser combatido? Não cair no discurso fácil, na retórica do oportunismo. Oportunismo, eu sou bom, eu sei, eu sou puro. Do lado de lá tem o Satanás, do lado de cá também tem Satanás. O lado de lá vê o lado de cá como Satanás, o lado de cá vê o outro lado, todo mundo é Satanás. Não é assim. As coisas têm, em cada movimento, em cada momento, tem as suas complexidades que precisam ser avaliadas e analisadas. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.